Certamente você já esteve em uma situação de consolar um amigo no momento de tristeza. Lágrimas, frustração, desespero, desânimo, em que nada o conforta. Qualquer palavra, argumento ou incentivo pode entrar em um ouvido, sair pelo outro, como meros clichês, que vão se tornando rotineiros a cada momento de dor. E se tratando de futebol, nada conforta o time que decepcionou mais uma vez. Se tratando de Botafogo, ninguém é como a gente. Sofremos mais do que todo mundo, pelo menos nos últimos 20 anos. Desde o início do século, talvez ninguém tenha colecionado tantas frustrações das mais absurdas e inimagináveis que o Botafogo. Por consequência, ninguém é mais calejado, maltratado, angustiado, desconfiado, enfim, ninguém sofre como a gente. E depois de uma coleção vasta de sofrimentos e amarguras, o momento de alívio em um próspero futuro melhor está à vista, mas vem sendo embaçado por uma turbulência que pode ser absolutamente fatal. Enxergando à frente tempos em que a realidade condiga com a grandeza e a tradição do Botafogo, o torcedor vê toda a angústia daquelas coisas que só acontecem com o clube baterem a porta em peso. Como se toda a assombração tivesse fundido e criado uma verdadeira catástrofe. Clube falido, dirigentes estragando tudo, pulando fora do barco, treinador perdido, jogadores limitados, salários atrasados. Acontece que, de fato, há coisas que só acontecem com o Botafogo, mas essa frase tem muitas vertentes. Que tipo de torcida resistiria ao time nessa situação rotineira e recorrente há décadas? Que tipo de torcedor vê outro irmão de camisa na rua e bate no peito com orgulho, mesmo com uma realidade desanimadora nos gramados? Quem é o louco que vai a todos os jogos sabendo que o fim pode ser de melancolia por mais uma vez? Que torcida tira forças para gritar contra a própria vontade? Tal como um companheiro que segura a sua mão nos que podem ser os instantes finais de sua vida, crendo na sua recuperação. A verdade é que ninguém se fode como a gente. E é justamente por isso que ninguém ama como a gente. Ninguém tem fé como a gente. Ninguém crê tanto no inimaginável como a gente. Ninguém banca tanto de pessimista durante a semana inteira com os amigos, para dias depois resolver comprar o ingresso, para horas antes do jogo decisivo se tornar outra pessoa no discurso que adotara no início. Há meses a mesma coisa. Anos, décadas, gerações. Talvez por isso sejamos tão desconexos com o mundo, a ponto de acharmos que influenciamos quando trocamos a camisa que fomos no último jogo em que perdemos vendo do estádio, que trocar de lugar no intervalo vai dar azar, que gritar gol antes da finalização é zica na certa. Pra que tanta loucura? Tanta crença no inacreditável, por mais céticos que sejamos? Porque de fato a gente pesa. Unidos, olhamos uns nos olhos dos outros, por maiores que sejam as desavenças e discordâncias, por mais parecidas que sejam as amarguras, e percebemos que ninguém sofre tanto quanto a gente. Ninguém luta como a gente, ninguém resiste como a gente, ninguém vai de peito aberto pro impossível como a gente. Há quem diga que desiste, que não acompanha mais, mas como seria possível se desgarrar da minha própria vida? Como apagar o fogo no meu peito e mergulhar na escuridão? Como não seguir o facho de luz? Como não estar com você, pondo alma e coração? Te abandonar na pior? É pensar em cada verso e ver tudo que você me proporcionou. Amizades, histórias, legado, alma calejada. Coisas que vou ter que contar e repetir inúmeras vezes para quem não viveu comigo. Ninguém nunca vai calar, muito menos agora, quando você precisa da minha voz nos instantes finais do ano que define o fim, ou o recomeço disso tudo. Mas antes da tal sociedade anônima, é um povo inteiro, bem conhecido por sua perseverança, que carregará o Botafogo à linha de chegada. Talvez você me mande calar a boca, diga que nada disso adianta, que nunca adiantou. Eu posso não discordar, mas minha lucidez, cara, nunca foi parâmetro. Só a nossa loucura, o nosso inexplicável, imenso prazer. Esse é o sentido disso tudo. Só a gente aguenta, só a gente sustenta. Porque ninguém, absolutamente ninguém, ama como a gente.